Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto quanto desconhecido, criaturas que não existem, mais pessoas que viviam centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a Terra e uma época que desperta a curiosidade de muita gente. Estamos falando da Era Pré-Diluviana. A Bíblia registra o período antes do dilúvio nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na Era Pré-Diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que será que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família pré-diluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas ele também foi o primeiro assassino do mundo pré-diluviano. Ele matou de forma covarde Abel, seu próprio irmão. Depois desse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a essa cidade o nome de seu primeiro filho, Enoque, e essa cidade pré-diluviana é a primeira mencionada na Bíblia, em Gênesis, capítulo 4. Diferentemente do que algumas teorias extrabíblicas afirmam, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente um tipo de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie, conforme defendido por algumas teorias científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos sobre o período pré-diluviano. Como foi dito, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, era desenvolvido o suficiente para edificar uma cidade, e seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções. Por exemplo, Jabal, Jubal e Tubal-Caim foram responsáveis por ensinar a sociedade pré-diluviana a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. No período pré-diluviano, houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. Muitos detalhes sobre esse tempo são desconhecidos, pois a Bíblia não fornece uma duração específica para essa era. No entanto, muitos estudiosos acreditam que o tempo entre a criação e o dilúvio pode ter sido muito maior do que o restante da história bíblica. As tentativas de datar esse período têm sido mal sucedidas, e o único registro que apresenta algum dado cronológico é a lista genealógica em Gênesis, capítulo 5. No entanto, essas genealogias têm um propósito diferente, que é o estabelecimento de linhagens, em vez de definir dados cronológicos precisos. Algumas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas, o que significa que podem conter lacunas intencionais para enfocar os indivíduos relevantes na história bíblica. Em algumas dessas genealogias, a expressão o gerar não implica necessariamente ser o pai, mas pode significar ancestral. De acordo com a lista genealógica em Gênesis 5, é possível observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem pré-diluviano estava relacionado à longevidade das pessoas. Naquele tempo, as pessoas viviam centenas de anos, e essa longevidade provavelmente desempenhou um papel fundamental no crescimento tecnológico da época e na transmissão de conhecimentos. Além disso, todos os seres humanos falavam a mesma língua naquela época, o que facilitava a troca de informações e o desenvolvimento cultural. No entanto, esse período também foi marcado por um grande problema, o pecado. A Bíblia destaca que a civilização pré-diluviana perpetuou uma cultura de pecado, e essa é uma das razões pelas quais Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra. O pecado é um tema recorrente nas narrativas bíblicas, e a era pré-diluviana não foi exceção. Em resumo, a era pré-diluviana foi um período misterioso e desconhecido, com desenvolvimento tecnológico e cultural impressionante, bem como a longevidade das pessoas e a unidade linguística. No entanto, foi também uma época marcada pelo pecado, que desencadeou a decisão divina de enviar o dilúvio. É importante ressaltar que as informações sobre esse tempo são baseadas em relatos bíblicos, e a interpretação desses eventos pode variar entre estudiosos e tradições religiosas. No período pré-diluviano, o pecado propagou-se rapidamente pelo mundo.
Um exemplo disso é Lameque, um descendente de Caim que foi o primeiro a adotar a poligamia, além de ser um duplo homicida e orgulhar-se de sua crueldade. Caim, após matar Abel, não se arrependeu e achou injusto o castigo divino sobre ele. Em Gênesis, capítulo 6, a Bíblia menciona que, nessa época, os filhos de Deus só se misturaram com as filhas dos homens. Enquanto alguns interpretam isso como uma mistura entre seres espirituais e humanos, a maioria dos estudiosos concorda que se refere à degeneração humana promovida pelo relacionamento entre pessoas piedosas e ímpias, levando à prevalência da impiedade em toda a civilização. Nesse contexto, a linhagem piedosa de Sete preservou o conhecimento de Deus, mas, com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, resultando em depravação espiritual generalizada. Dessa mistura, surgiram os Onefilins, homens valentes e de grande fama na antiguidade. No entanto, também houve pessoas comprometidas com o Senhor no período pré-diluviano. Abel foi o primeiro mártir e um exemplo de fé lembrado até nos tempos do Novo Testamento. Enoque teve um relacionamento íntimo com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Além disso, Noé nasceu, cresceu e desenvolveu-se como um homem temente a Deus, e sua família foi a única poupada quando a paciência divina considerou intolerável a situação de depravação generalizada. A maldade naquela época atingiu um nível tão elevado que Deus decidiu punir a humanidade com o dilúvio, trazendo o fim para esse período. A ira de Deus foi derramada, e a terra foi destruída. A situação era tão complicada e a maldade tão generalizada que o escritor bíblico descreve o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento. Essa época pré-diluviana foi marcada por um contraste entre a depravação generalizada e a devoção de alguns indivíduos fiéis a Deus. Noé e sua família foram escolhidos para sobreviver à destruição e repovoar a terra após o dilúvio, dando continuidade à história humana sobre novas circunstâncias. O relato bíblico do período pré-diluviano é marcado por uma mistura de avanços tecnológicos e culturais, assim como pela prevalência do pecado e da impiedade. A história registra que os seres humanos naquela época viveram centenas de anos, o que provavelmente contribuiu para o crescimento tecnológico e a transmissão de conhecimento. A depravação e a maldade espalharam-se rapidamente na civilização. Como resultado, o dilúvio foi enviado para purificar a terra e destruir a civilização ímpia. Apenas Noé e sua família, por serem tementes a Deus, foram escolhidos para sobreviver e repovoar a terra após o dilúvio. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro faz referência ao fim da história pré-diluviana, destacando que o mundo daquela época foi destruído pelas águas do dilúvio. Ele também alerta que nos últimos dias da presente era, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. As pessoas viverão de acordo com suas próprias vontades e desejos, ignorando o chamado de Deus ao arrependimento. Essa advertência bíblica sobre a repetição do comportamento pré-diluviano destaca a importância de estar atento aos ensinamentos de Deus e viver uma vida de retidão e obediência. Jesus também ilustrou que, assim como no mundo pré-diluviano, as pessoas foram surpreendidas pelo juízo de Deus, nos dias finais os impenitentes também enfrentarão o juízo divino, sem oportunidade de voltar atrás. O relato pré-diluviano serve de alerta para a humanidade, mostrando as consequências do pecado e da impiedade. É uma chamada para viver uma vida alinhada com os princípios divinos, buscando arrependimento e perdão por meio de uma relação pessoal com Deus. A história ressalta a importância de estar vigilante espiritualmente, pois as escolhas que fazemos têm implicações eternas. Se você gostou desse texto, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe.